Olá, galera. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com os telespectadores, né? Passando uma ideia mais ou menos do que é, quais são as ideias que estão por trás do Vulcano, que é a banda que eu carrego aí há quase 40 anos. Esse álbum, In Hell, assim, como todos os álbuns do Vulcano, ele não é concebido com um propósito, né? Eu não sou um cara que escreva um álbum pensando em como ele será no futuro, em como ele vai ser recebido pela crítica, de que forma que eu vou fazer sucesso, de que forma eu vou me manter entre os 10 mais, ou querendo ser o melhor álbum do ano, ou nada. Eu faço alguma coisa porque eu gosto, né? Eu faço aquilo que eu gosto. Então, eu acho que é uma evolução, né, natural das coisas, o álbum. Então tem sempre a essência do Vulcano, sempre vai ter, porque essa essência é algo intrínseco, né? Não tem como mudar, a essência não se muda. E tem as influências momentâneas. Ó, hoje eu quero fazer isso, hoje eu quero fazer aquilo. Eu fiz um riff dessa forma, eu fiz um riff daquela forma. Pô, esse riff é legal de você desenvolver e fazer uma música. Então o I Hell, ele é um disco, assim, como eu chamaria assim, uma evolução natural do Vulcano. Ou seja, ele é um pouco mais moderno, talvez, né, no entender de algumas pessoas, porque a gente começa a tocar melhor, a gente tem recursos melhores para gravar, a gente agora tem Marshall, tem duas, três Gibsons, então a gente tem essas possibilidades, vamos dizer assim, que o futuro trouxe para a gente, né? E até a oportunidade de ter um pouquinho mais de dinheiro, então a gente consegue fazer uma coisa, digamos assim, do que se chama de moderna, mas para mim é um Vulcano na essência, tá? Agora, aproveitando a deixa, né, eu queria dizer o seguinte, assim, assim, eu estou muito decepcionado, né, nem comigo mesmo, nem com a mídia, nem com ninguém, eu estou decepcionado assim, com a interpretação que dão para esse álbum. Como esse álbum está numa gravadora agora maior, ou seja, uma gravadora que tem penetração, ou seja, nós estamos nos Estados Unidos, nós estamos no Japão, nós estamos em toda a Europa, e isso faz com que muitas pessoas que não nos conheciam, conheciam mais ou menos, ou ouviu falar, estão resenhando o álbum. Então eles resenham o álbum de maneira deles, né? Ou seja, eu acredito que piamente que essas pessoas que estão resenhando o álbum têm aí 27 anos, 28, 30 no máximo, tal, não conhecem exatamente a nossa carreira. Então eles acreditam, a maioria acha que nós paramos no Blood Vengeance. E depois disso não teve mais nada no Vulcano, ou seja, eles falam que esse é o nosso 11º álbum. Não é, nós gravamos 17 álbuns durante a vida toda do Vulcano. Tudo bem, teve 3 álbuns ao vivo, só que o primeiro ao vivo, ele foi um álbum de música inédita. Ele tem que ser contado ele não foi um álbum de música que já existia. Então ele tem que ser contado na discografia. Existe também os singles que nós gravamos, tá? Existe um que nós não lançamos físicos, mas tá aí. Tá lá no Spotify. Então, esse pessoal que está resenhando de fora, eles não têm essa percepção da longevidade da banda. Eles têm a percepção assim, pô, quase 40 anos, mas tudo bem, e aí? Né? E o que foi feito nesse tempo e tal. Então, a maioria das resenhas comparam a gente com alguma coisa. Então, nos comparam com o Creator, nos comparam depois com Destruction, outros nos comparam com Slayer, outros comparam. Então, assim, eu tenho um esforço eu faço um esforço tão grande para fazer um álbum novo, e quem é testemunha disso são os caras que tocam comigo, que eu tô o tempo todo, cara, esse riff parece com alguém, esse riff parece com alguém, né? Não parece, tá? Então tá bom. Então eu tenho essa preocupação de não parecer com ninguém. Eu não quero ser, assim, originalidade 100%, porque eu não sou original. Eu nasci musicalmente, né? Eu criei minha banda lá nos anos 80. Então é lá que está a minha originalidade, não aqui. Aqui eu sou uma banda como é AC/DC, como foi Motorhead, de fazer aquilo que é legal fazer, que eu gosto de fazer, entendeu? Então, assim, o que me decepcionou um pouquinho com nesse In Hell foi que essas comparações que eu acho que são inúteis, porque nós éramos na mesma época dos caras, então não tem que comparar. Talvez essa garotada que resenha hoje, eles usam essa coisa de comparar porque não tem uma maneira de se expressar, porque nós não somos realmente uma banda original hoje em dia. Sim,
é bastante importante uma banda assinar com uma gravadora que tenha uma infraestrutura melhor, tá? A Mind Metal tem uma ótima infraestrutura. Eu conheci agora de perto, quase digamos, 6 meses conversando com eles, tal, de perto, então eu sei que realmente a Mind Metal é uma gravadora assim de responsabilidade e de penetração. Isso é importante sim, respondendo a sua pergunta. Então, por exemplo, se uma banda que está começando agora, uma banda que tem 3 anos, tem 4 anos, ou até uma banda que tem 10 anos, que está na carreira e está começando e quer chegar, né, na Europa, quer chegar no mundo inteiro, quer ser como é que fala? É considerada como uma banda profissional, quer que suas músicas apareçam, sejam resenhadas, né, que estão procurando talvez ficar no caminho da música para sempre, entrar nesse caminho de profissionalismo musical e de banda e ficar para sempre nele. Sim, é importante e eu vi muito essa diferença. Por exemplo, o Vulcano sempre foi uma banda did it yourself, tá? Ou seja, faça você mesmo, e aqui no Brasil independente, sempre foi uma banda independente. Todos os contratos que nós tivemos aí com o Lunário Perpétuo, com a Rock Brigade, com a Cogumelo, não são contratos mesmo, ou seja, todos os discos já estavam prontos e foram entregues para essas gravadoras prontos, tá? Sob os meus auspícios, vamos dizer assim. Então foram licenciados. Então eu sempre fui independente. Tudo bem, para mim não importa, porque eu sempre fui um cara também que não corria atrás de fama, sucesso. Eu tô fora disso, entendeu? E, eu sempre tive assim minha profissão, tal, e levei muito a sério profissão, família, tal. Eu achava que esse caminho da música não ia me fornecer o que eu precisava, né? Então eu sempre fui esse cara que penso na música, no Vulcano, como uma maneira de expressar sentimentos, um grande hobby, um grande filho que eu tenho que putz, carinhar e estar sempre com ele, porque é o que eu gosto. Então, é o que eu gosto. Eu não sou muito cara de ouvir músicas, de ouvir bandas. Eu sou um cara de tocar, eu gosto de tocar. Bom, então precisa sim, cara. Então um conselho para todos vocês que estão, as bandas iniciando, ou mesmo já que estão na estrada, 10, 12, 15 anos, é muito importante uma gravadora do nível dessa que nós estamos agora, que é a Mind Metal, porque realmente você vai conseguir chegar em lugares que você não chega estando no Did It Yourself, tá ok? Então é importante. Então é um conselho que eu dou, e se um dia quiserem escrever para mim, eu tenho lá meu e-mail, é zema2@hotmail.com, a gente conversa, conto tudo o que for preciso, né, mas é importante sim. Com relação ao Arthur, né, na verdade Arthur, mas eu tenho essa coisa de chamar há 30 anos o Arthur de Arthur, e alguns amigos aqui em Santos tiram uma onda com isso, mas Arthur, ok? Com relação ao Arthur, ele já vinha, tá, há alguns anos com esse, na época, projeto Zeppers. E até ele mesmo entende, creio eu, que era um projeto Zeppers, né? E até o Ivan, que foi o baixista do Vulcano, na época já tocava com ele. Então era ele, o Ivan e o Marcão. E ele foi desenvolvendo esse projeto. Só que esse projeto para ele se tornou uma banda, né? E começou a competir em, vamos dizer assim, em schedule, né, em agenda com o Vulcano. Então ele tinha agenda e o Vulcano tinha agenda. E chegou uma hora que essas coisas não batiam, né? Não batiam. Então, cara, foi uma conversa assim, totalmente amigável e totalmente isenta de qualquer emoção. Olha, então é o seguinte, eu tô achando que, se vocês estão achando que eu estou atrapalhando a banda, eu vou sair fora um pouco. Eu vou cuidar da minha banda. Eu falei, você está atrapalhando, então beleza. Então é assim, um negócio claro, líquido e certo. Nós conversamos sem nenhum problema. E ele tá com a banda dele e é sensacional. Para quem não conhece, né, digita aí Zeppers e vão logo no canal deles lá, tá, e vão saber sobre a banda dele. Então é um negócio assim, totalmente tranquilo, tá, e amigável. Não teve nenhum conflito, tá, e nenhum motivo a não ser esse de não bater a agenda, tá ok? E com relação ao Bruno, assim, eu não tenho, assim, eu não tenho muito contato com os músicos da Baixada Santista, são poucos, né, que eu tenho contato direto. O que acontece?
a gente vai, amigos vão indicando, olha, tem fulano, ó, tem o Paulão, tem o Jair, né, tem o Bruno. Aí você vai na onde? Você vai nos caras que você conhece. Então, pô, eu conheço o Paulão, chamei o Paulão falou, ó, pra mim não dá. Né? Chamei o Jair veio e tal, fez um ensaio com a gente e falou, cara, é o seguinte, pra mim também não dá não. Aí chamei o Bruno falou, pra mim dá. Quando que é o show? Eu falei, daqui um mês. Não, pra mim dá. Quantas músicas são? São 18 a 20 músicas. Tranquilo, eu faço. Pô, eu falei, cara, o cara é da atitude. Né? Cara, o puta cara da atitude. E aí eu coloquei o cara na banda, né, pra fazer um show que o Arthur já estava preparado para fazer e não podia fazer, por problema de agenda. Cara, quando acabou o show, eu falei, esse cara vai ficar comigo até quando eu puder ficar. Entendeu? Então é isso que aconteceu de verdade. Com relação às turnês, né, na Europa e tal, já fizemos 6 com essa aqui. Realmente assim, não é fácil não. Se todos pensam que é fácil e tal, já vou dizendo que não é fácil não. É bastante complicado, é bastante arriscado, é um puta de um estresse fodido. E você me pergunta sobre retorno financeiro praticamente não tem, é o merchandise. Se você falar que o retorno financeiro existe, é aquilo que se você vai fazer de dinheiro de merchandise e tal. É estressante porque você está 24 horas praticamente, a não ser aquela que você está dormindo, com 6 pessoas, né, os 5 da banda, mais o tour manager e às vezes até mesmo o motorista. Então é estressante, cara. Se um casal já tem desavença assim no dia a dia, imagina 5 caras, né? Então tem essas coisas assim, esses estresses que rolam, que não é legal. Agora, o que é legal? É legal você estar lá em cima do palco mostrando o que você sabe fazer, sabe? Não precisa ser com puta virtuosidade, um artista de primeiro, não. Você mostra aquele pouco que você sabe fazer, e aí você olha pra plateia assim e fala, os caras estão extasiados com aquele pouco que você sabe fazer. Então isso, cara, não tem preço, né? É aquele cartão aí de crédito que existia, então não tem preço. Então é legal? Você aconselharia, eu aconselharia qualquer banda a fazer? Sim, claro, sem dúvida, vai que é muito legal. Mas vai pensando, é estressante, não vai rolar grana, e o que rolar vai ser do merchandise, mas vale a pena fazer, vale a pena arriscar, é uma muita experiência de vida, entendeu? E você vai passar a ter uma nova ideia sobre você, sobre sua banda, sobre o público, sobre o que é o underground, sobre o que é, principalmente o que é a diferença do underground no Brasil e o underground lá. São coisas completamente diferentes, ou seja, embora os dois undergrounds, o underground, o European Underground e o Brazilian Underground são os mesmos, mas a relação desses dois com o mainstream é totalmente diferente. Bem, não tem muita diferença, né, quando uma banda que tem um certo reconhecimento, né, lá fora, uma banda, vamos dizer, de sucesso, né, dentro do underground, ou mesmo dentro do mainstream, ou quase chegando no mainstream, não tem diferença. Quando nós nos encontramos lá, nós somos, digamos assim, colegas, como se fosse alguma coisa, colega de trabalho. A gente fala sobre determinado álbum de um e de outro e as virtudes que tem de um e de outro. A gente fala sobre alguns fatos que para eles são curiosidade. E sobre, por exemplo, capa do Blood Vengeance para ele é uma curiosidade tremenda. Ou como é que vocês naquela época fizeram aquilo, né, e mantiveram aquilo, tal? Que tipo de retaliação vocês tiveram? E a gente tem curiosidade sobre o comportamento deles também, a história deles. Então é uma coisa de camarada mesmo, sabe? Coisa de boteco, de tomar uma e bater papo. Não tem, como é que eu vou dizer pra vocês, não tem uma hierarquia, sabe? Todo mundo é igual. De repente, todo mundo é igual. Então, cara, é assim que funciona, né? É assim que eles se comportam lá e é assim que a gente se comporta aqui quando encontra eles. Não tem nada de, deuses, né? De uma parte ou de outra. Não tem. É uma coisa de colega de trabalho mesmo, sabe? Não importa quem é quem, a gente faz a mesma coisa. E a mesma coisa aqui no Brasil, né? Por exemplo, eu encontro tanta gente, cara, de banda assim, e às vezes
mais de uma vez, cara. Tem banda do Brasil que vai. Cara, os caras do Trecheiro eu encontrei, sei lá, 200 vezes em show. Os caras. Sempre tem gente no show, sabe? Os caras do Executor. Então, é a mesma coisa, entendeu? Não tem diferença. É a mesma coisa de aqui e lá. Não tem nenhum tipo de diferença. E nenhum tipo de baixar a cabeça ou dizer que um é rei e o outro não, e etc. Who Are The True é um álbum que não tem interferência minha, né? Esse álbum tem apenas um riff que é meu ali, na música The Next, quando chega pro final. Então eu não dei palpite no álbum, foi um álbum que o Arthur e o Fernando Levine, fizeram num verão qualquer de um ano de 88, e eu não me meti nessa conversa, entendeu? Deixei eles fazerem o que eles queriam fazer. Então é um álbum totalmente irônico, ele tem uma pegada irônica, né? Se você pegar letra por letra, né, que o Arthur e o Levine escreveram na maioria, você vai ver que tem sempre um lado irônico, um lado meio, como é que eu vou dizer assim, um lado meio Frank Zappa. E é coisa deles, assim, tudo bem, fizeram, tá legal. Eu, na época, até convidei o Rafa, né, que é o dono da Blaster aqui em Santos, uma loja conhecidíssima de CD, e para fazer a guitarra, né, porque eu não tinha me dedicado muito. Então eu fiz todas as guitarras bases e um solinho. E o Rafa fez os solos e os arranjos que tinham que ser feito ali. Então esse é o álbum Rat Race, que já era uma época que eu já estava de saco cheio com esse negócio como é que chama? Essa coisa de tênis Reebok, calça Vision, headbanger com skate debaixo do braço. Eu nunca fui de misturar, cara. Acho que não tem que misturar nada. Rock and roll é rock and roll, heavy metal é heavy metal, black metal é black metal, thrash metal é thrash metal, e assim é. Cada um é um óleo com água. Então, assim, eu não gosto de mistura. Nunca gostei de mistura. E aí começou aquela época de mistura, eu tava meio de saco cheio. Eu não me importo muito com isso, que eu falei no começo da entrevista. Meu negócio não era fama e sucesso com banda de metal. O negócio era fazer o que eu gosto, e se tinha um público que gostava de ouvir o que eu gosto de fazer, para mim estava satisfeito. Então eu fiquei meio incomodado com isso tudo. E a banda deu uma aqui parada. Em 90 eu recebi aí um telefonema tal, no pessoal da Metalcore de UK, fazendo uma oferta. Ó, é o seguinte, eu te mando aí, eu não sei quanto, vamos falar em $2.000. Te mando $2.000 aí, você faz um álbum. Faço, manda o dinheiro aí que eu faço. Mandaram dinheiro, foi eu, um amigo meu em São Paulo, pegou um dinheiro na época de inflação, aquele monte quando transformou, né? Na época Libra, né? Pounds, em reais aqui, não era reais, sei lá o que era aqui, aquele monte de dinheiro. E beleza, foi lá, gravamos o álbum, eu e o Arthur. Chegamos na garagem, fizemos o álbum praticamente juntos, né? Chamamos o Levine e tal, ele fez os arranjos dele, depois veio o Angel e tal. Tudo muito corrido e meio sem vontade, vamos dizer assim, sem estar com aquele tesão de fazer o negócio. E mandamos os caras fizeram o que tinham que fazer, e é o que existe aí, né? Só uma curiosidade sobre esse Rat Race é que hoje eu me arrependo de ter, vamos dizer assim, ter tido um desleixo para isso, sabe? Tipo assim, foda-se, os caras me mandaram dinheiro aqui, eu vou fazer umas músicas e vou gravar. Não, hoje eu gostaria de ter perdido um grande tempo ali, porque as músicas que estão ali são muito interessantes, cara. São muito interessantes as músicas que estão ali. É que da maneira que foi gravado, na correria, sabe? Naquela coisa de gravar ao vivo, todo mundo junto e tal, ficou meio transitado errado. Mas as músicas são muito boas. Eu me arrependo disso hoje, mas agora já faz parte do passado, então não se pode fazer mais nada. Agora, com respeito ao restante da pergunta, né? Sim, tem até um negócio que é o seguinte, porque na verdade, é assim, ó, a releitura que eu me refiro à Besta Cibernética do Om Push Namah é a releitura da lírica. Então tem causado uma confusão. O pessoal acha que é uma releitura da música. Não, da música não é. Posso até fazer, é uma ideia.
A música também é legal, posso até fazer uma releitura da música, mas não, era da lírica, porque eu achei em determinado momento, agora em 2020, 2019 na verdade, quando fiz o álbum, eu achei que, pô aquela letra é atual, cabe hoje aqui, eu dei uma modernizada na letra, modernizada eu trouxe para os dias atuais. Então é uma releitura da letra de Besta Cibernética. O Angel, quando saiu da banda, eu deixei claro na época, porque ele estava saindo e tal, mas talvez caiu no esquecimento e tal, mas eu posso repetir sim. O Angel, na verdade, nós trabalhamos junto até o Rat Race, muito tempo, e depois do Rat Race que eu resolvi parar a banda, né, porque aquela coisa de moda, tudo fancy, tudo, né, todo skate debaixo do braço, cabeludo e calça fija e tal, que eu caí fora, o Andy também caiu fora da banda e foi construir a vida dele, casou, montou um estúdio de tatuagem, 2 filhas, 1 filho, sabe, já é avô hoje que nem eu sou também. E nessa época nós ficamos parados. E em algum momento ali, de 98, 96, quem pode dizer melhor isso é o Luiz Carlos Lousada, porque tem uma memória muito boa. Chamaram o Vulcano, vamos fazer um show. Até um deles, cara, foi com o Crisium aqui em Santos. Vamos fazer. Então a gente chamava o Angel. E ele já vinha com uma vontade, que nem a minha, eu também não tinha vontade nenhuma de voltar com o Vulcano. Então eu percebia isso nele e ele deixava isso claro. Tanto que alguns shows, quem fez foi o Luiz Carlos Lousada. E outros shows o Guilherme, da banda In Hell. Pesquisam aí, banda In Hell de Santos, Baixada Santista. Porque o Andy já tinha nessa coisa, ele estava dedicado à família dele e ao estúdio de tatuagem dele. E assim foi. No evento do Tales from the Black Book, eu falei, cara, esse álbum, né, vamos fazer um álbum novo, beleza? Vamos. Tá ok, o Júnior tinha morrido, né, Suto Júnior e tal. E ele veio e ele se animou. E fizemos o Tales e ele foi animado até um determinado momento, que foi 2009. Né? Até lá fizemos Quando fizemos o Five Schools and One Calice, já estava conturbado, porque ele já não morava em Santos, ele morava num lugar no sul do país que ele não dava endereço pra gente. Esse disco já foi meio híbrido, assim, o guitarrista morava em Vila Velha, eu e não sei quem morava em Santos, e ele morava num lugar no sul. Quando chegou a hora de... Então o guitarrista mandava MP3, Wave pra cá, via internet, eu gravava não sei o que aqui, foi um disco complicado. Rat Race, não, desculpa, o Five Schools. Quando isso estava pronto que eu mandei para ele mandou o endereço de um estúdio. Eu falei, eu mandei tudo para esse estúdio, ele foi lá e pôs a voz, ou seja, até então ele não sabia onde ele morava, né? Entendeu? E ele não quis dizer para mim onde ele morava também, tinha alguns seus motivos e tal. E assim foi, e foi dessa maneira, foi meio... Aí ficamos um tempão sem fazer show, por quê? Porque ele não estava animado com o negócio. Quando pintou a oportunidade de ir para a Europa pela primeira vez, né, nós precisamos, isso precisa ser planejado. Angel, vem cá, vamos conversar, vamos. Tentamos conversar várias vezes, não quero. Não quero, ele achava que o negócio era muito maior. Não, é o seguinte, é um negócio grande. Eu falei, não é grande, é um negócio underground. E eu lembro até hoje, a última conversa foi na frente de um bar de rock, né, que o Arthur era um dos sócios, né, que chama... Studio Rock Café. Na frente do bar, nós tentando combinar com ele, ele falou, não, eu não vou. Ele não vou, então tá bom. Eu preciso que alguém vá, porque eu já tinha aceitado o contrato do cara do Live Vivo Festival. Aí eu falei, bom, quem é? O Luiz Carlos Lousada, já cantou com a gente, sabe, uma boa parte do repertório é ele. Então foi isso que aconteceu, mais nada, assim, não sabe, ele continua sendo meu amigo. Aliás, eu adoro o Andy, eu adoro. Puta, gente boa, a gente se encontra poucas vezes, né? De vez em quando no shopping que ele tem lá, ele trabalha num estúdio de tatuagem. De vez em quando a gente troca aqui uma informação por WhatsApp, e às vezes ele está nos Estados Unidos, a filha dele mora lá hoje, e assim vai. Mas, assim, com relação a cantar de novo no Vulcano, poderia, eu tenho uma vontade muito grande de um dia, se tiver que encerrar a carreira, que eu não quero nunca, eu quero que a carreira se encerre por si só, mas fazer algo com ele, gostaria muito sim, por que não? Gostaria muito, né?
Luiz Carlos, eu conheço o Luiz Carlos há bastante tempo. As bandas que o Luiz Carlos toca bateria ou canta. E nós já tivemos assim a oportunidade de tocar junto, de fazer alguma coisa junto. Lá nos anos 90, ele pode falar melhor que eu, que minha memória é ruim, mas talvez 96 fizemos alguma coisa, 98 foi a primeira participação dele gravando na banda mesmo, que eu acho que foi as 3 músicas que estão de bônus no live, CD, que a Cogumelo lançou. Depois disso fizemos algumas coisas juntos, e no Five Schools and One Calice, eu chamei ele para fazer uma participação em uma música ou 2. O que mais? Tu conheceu ele há bastante tempo. Aliás, todo mundo conhece o Luiz Carlos, né? O Luiz Carlos Lousada é um cara super conhecido. Quando eu chamei pelo Vulcano, eu já chamei ele sabendo da competência dele. Eu não ia chamar só para cobrir, né, um buraco. Chamei que eu já sabia da competência dele, já tinha trabalhado com ele e numa gravação ou 2, né, que eu te falei, participação, e também, né, em algumas vezes que ele fez show. Então eu já sabia que o cara é competente, muito competente. Então, quando eu chamei o Luiz Carlos, nós fomos para quê? Nós não gravamos, nós fomos para a Europa. E foi um desafio para ele, eu sei que foi um desafio para ele. Para mim foi um risco. Falei, vou chegar na Europa não com o Angel, vou chegar com outro cara. Como é que os europeus vão entender minha banda? Esse era o meu desafio. E o dele era tentar chegar na fama, vamos dizer fama, entre aspas, né, que o Angel tinha no Vulcano. Então, ele fez um papel e eu fiz o meu. E tudo deu certo, porque ele é tão competente que essas duas coisas se equilibraram e ninguém, em momento nenhum, cobrou isso de nós, entendeu? Quando a gente voltou para o Brasil, eu falei, eu preciso apresentar esse cara para o Brasil inteiro, né? Eu nunca pensei em mundo, mas preciso apresentar esse cara para os Headbangers. E compus o álbum, o Drowning Blood. Pronto, ali foi a primeira experiência dele no Vulcano Full Length. E ele gravou o Drowning Blood e tal. Depois vieram os outros, depois vieram, acho que The Man The Key, Holy Wicked, 14, veio os ao vivos. Então, realmente, ele tomou a personalidade do Vulcano. Primeira coisa, ele é excelente, é um excelente vocalista de metal. Só que é o seguinte, tem uma coisa assim que me incomodava muito, me incomoda muito, né? Porque ele canta em outras bandas. Esse é o problema. Então, eu sempre, toda vez que eu gravava um álbum, eu tinha na cabeça, exceto o primeiro, que foi o Drowning Blood, no segundo eu tinha na cabeça, será que esse cara vai parecer com a banda que ele canta? Será que ele vai cantar igual? Então eu sempre tentei interferir um pouco naquilo que ele canta. Beleza. Tá? Fizemos nosso papel, acho que ele fez um papel excelente. E um shift, o primeiro shift foi no 14. Tá? Eu já exigi que ele cantasse de uma maneira um pouco mais, para não parecer com as bandas que ele canta. Agora, eu dei um shift muito grande nesse aqui, no I Hell. Né? E isso eu gostaria de deixar mais claro agora. Vou tomar um pouquinho do seu tempo, né? Do tempo dos telespectadores, vou explicar. Eu dei um shift muito grande nesse I'm Hell, porque eu realmente não queria não esperava na minha cabeça que ele fosse soar como os discos anteriores e como outras bandas que ele participa e tal. Então eu escolhi, nós até fizemos, e ele pode confirmar isso, nós fizemos 3 versões de vocal. Né? Isso só vocês que sabem, tá? É a primeira vez que nós estamos falando sobre isso. Então os telespectadores seu. Uma, a gente fez, né, do jeito que ele faria. Tá? A pegada, eu não consigo, se eu fosse cantor, eu seria o cara mais feliz do mundo, acabava meus problemas. A primeira versão, a segunda e uma terceira que eu pedi para ele, e eu optei pela segunda. Então hoje ele é comparado, né, injustamente com Chimir, ou não sei o que é, comparado com outros vocalistas, mas a culpa não é dele, a culpa é minha. Eu que pedi que ele cantasse de uma forma diferente. Então talvez se esse álbum, I'm Hell, fosse cantado da maneira dele, ou seja, deixa comigo que o arranjo é meu, e aí eu não desse nem um dedinho para interferir,
talvez algumas críticas de comparar com banda, que nem a gente conversou anteriormente, não teria. Então foi uma falha minha também, tá? Não deixar ele se expressar. Por quê? Porque mesmo porque a maioria das pessoas não conhece as outras bandas que ele canta. Eu conheço, então por isso que eu fiquei nessa noia, vamos dizer assim. Não, eu nunca tive assim um pensamento naquela época que um dia eu poderia ter uma banda que fosse conhecida fora do Brasil e que despertasse algum tipo de interesse, que nem, por exemplo, estar aqui com vocês agora, você me entrevistando, os telespectadores me ouvindo com certa, vamos dizer assim, curiosidade, né, querendo saber coisas mais. Nunca pensei assim, não. Eu sempre fui um adolescente muito preocupado. Eu acho que por vir de uma família muito simples, muito pobre, eu sempre fui muito preocupado com a minha carreira, sabe? Assim, eu tinha que estudar, eu tinha que ser um dos melhores alunos, eu tinha que ter uma carreira, e tenho, e tive, né? Então, assim, eu fui muito dedicado a isso. Não, mas eu tinha que ser um adolescente também na época, né? A gente vivia na época pós-hip, né, cara? Aquela coisa toda de loucura, de rock and roll. Então eu tinha que aproveitar a minha adolescência e tinha que também pensar no meu futuro. Então, meu futuro profissional fora da música era o meu foco maior. Então, eu não tinha essa visão de um dia estar aqui com você, nessa posição, sabendo que minha banda é conhecida fora, que eu tenho um disco hoje que está sendo lançado no mundo inteiro, sabe, esse tipo de coisa assim eu não fazia parte assim daquela época dos meus planos de vida. Agora, pô, eu só tenho a agradecer com isso. Por quê? Porque eu sempre tive isso na minha carreira. Então eu sempre repito, cara, você vai ver sempre eu repetindo, ó. Eu nunca fui um cara atrás de fama e fortuna dentro do heavy metal, dentro do rock. Não, eu sempre fiz o que eu gosto de fazer, o que eu queria fazer. E eu agradeço pra caralho que muita gente gosta do que eu faço. É por isso que me motiva a estar sempre lançando álbum, sabe? Eu vou fazer enquanto tiver que fazer. Então, essa coisa que nós vivemos hoje, né, que é uma pandemia, que é assim, é coisa de filme. Aliás, tem muitas coisas que eu achei que sempre iam pertencer a Hollywood, sei lá, a Bollywood, aos filmes, que está acontecendo. Por exemplo, tsunami. Cara, pra mim era um negócio assim que nunca ia acontecer, e aconteceu, cara. Esse tipo de pandemia é coisa de filme, aconteceu. Então, as coisas estão acontecendo, né? Assim como o Júlio Verne lá escreveu lá, né, naquela época, um conto fictício que hoje não é nada fictício, né? Assim como o cara que criou o desenho lá, os Jetsons, era coisa para nós que aqui isso não existe, existe, né? Só falta o carro voar. Então é assim, totalmente diferente. Agora, uma coisa eu falo, ó, assim, vai ser diferente. Vamos ficar só nós músicos, nós bandas, nós produtores musicais, nós gravadoras, etc. Vai mudar e muito, porque vai vir uma recessão muito grande, né? Tá? Vamos pegar os Estados Unidos como exemplo, tá? Estados Unidos, a pior recessão dos Estados Unidos foi nos anos 30, todo mundo sabe, né? Foi o crack da bolsa. Aquilo lá, cara, levou a fome nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, a gente tá vendo as informações que tá chegando, cara. Então, amigo, é assim, não vai ter investimento em bandas, não vai ter investimento de gravadora em cima de bandas, não vai ter investimento de produtores em cima de show, sabe? Esse dinheiro vai ser usado para outra coisa, porque não vai ter retorno. Por que não vai ter retorno? Porque ninguém vai pagar um ingresso para ver uma banda que o cara está produzindo. E no Brasil vai ser a mesma coisa, entendeu? A gente tem que aproveitar o pouquinho que tem
e fazer como a gente fazia nos anos 80, fazer consórcio. Olha, seguinte, o que é consórcio? Ó, uma banda traz um amplificador, a outra banda traz a bateria, a banda traz os pratos, a outra banda traz o PA, a outra banda traz não sei o que. Um cara que organiza tudo recebe um pouquinho do ingresso, porque ele organizou e gastou o tempo dele, e o que deu divide entre as bandas. Vai ser assim. E gravação, nós vamos nos ater a quem tem estúdio, home studio, né? Um monte de pessoa tem home studio em casa. Esses vão continuar produzindo e colocando nos virtuais, né? Como é que chama isso aqui? É streaming, sei lá, plataformas. Chama plataformas. É isso que vai acontecer. Então vai ser um baque grandão em cima de bandas, em cima de produtores, em cima de mídia, em cima de tudo. Infelizmente. E vou aproveitar então para fazer aqui uma despedida, né, da nossa conversa. De novo agradecendo, como fiz na introdução, essa oportunidade da gente conversar. Me desculpando porque eu falo muito. Me desculpando também porque eu tenho muito tique. Né? Vocês falam, cara, o Zema tá doidão. Não tá não, é que eu tenho muito tique, né, de conversar com as mãos, de coçar a testa e bater no nariz. É coisa de velho, coisa de velho. E o que mais? E sim, qualquer outra oportunidade de estar com vocês, de conversar, eu gostaria muito. Eu tenho uma vontade muito grande de tentar mostrar, né, para a mídia lá fora que está resenhando esse álbum I Hell novamente está resenhando esse álbum I Hell agora, que eles não têm a percepção do trabalho. Eles acham que Vulcano acabou no Blood Vintage e voltou no I Hell, e não é. Então, assim, eu gostaria até, talvez eu até faça isso, um programa, sei lá, para tentar explicar a discografia. Então, tipo assim, um programa de internet falando, olha, discografia do Vulcano comentada. Então, talvez usando essa experiência dessa nossa entrevista hoje aqui, eu venha fazer isso, tá ok? Então, keep banging. E obrigado a todos, inclusive, viu, a vocês que estão aqui despendendo vosso tempo me ouvindo.